Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, toda madrugada de domingão, às 2 da manhã, estamos aqui, né? E eu, semana passada, para você que me ouve, não deve ter entendido nada, né? Porque esse domingo passado eu estava aqui dando Feliz Dia das Mães, falando do Dia das Mães, né? E o Dia das Mães é hoje, mas vamos lá, né? Feliz Dia das Mães para você que é mãe, que está ouvindo, para você que que faz o papel de mãe, né? Talvez você não tenha gerado em você esse filho, essa cria, mas talvez você tenha aí uns bichinhos, né? Você é mãe bichológica, então parabéns para você também, parabéns para todo esse feminino que dá a vida, né? Só se dá a vida através do feminino, isso é muito grande, né? Isso é muito grande, né? E então parabéns para esse feminino. Parabéns para a Mãe Terra, que fertiliza, que gera. Parabéns. Aí sim, hoje, domingo, Dia das Mães, tudo certo. Agora sim, tudo encaixado aqui. Eu sou Sidney Rosa, para você que está ouvindo aí, para você que está chegando pela primeira vez, para você que está vendo, assistindo, ouvindo ou assistindo pelo meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, também, seja muito bem-vindo, muita gratidão a você por essa companhia, né? E eu fico muito grato, eu sou muito grato a você que me manda mensagem, a você que compartilha o meu vídeo com alguém que você assiste, entende que o que eu falo aqui é algo que tem um significado importante ou que te ajuda de alguma maneira e compartilha, né, com alguém. Gratidão a você. Eu falo de psicanálise a maior parte do tempo, eu ia dizer o tempo todo, mas não é o tempo todo, a maior parte do tempo eu falo de psicanálise, porque é a base do meu trabalho, é o entendimento de que nós temos esse inconsciente, e esse inconsciente que movimenta a nossa vida, né? É esse inconsciente que gera 90% das nossas ações, né? Então, isso é a psicanálise, né? Na psicanálise a gente tem esse entendimento, e quanto mais cedo você entender sobre isso, e claro, aceitar que, né, existe e que ele está comandando a tua vida, antes você vai ter consciência e antes você vai poder começar a fazer mudanças, né? Você vai poder fazer mudanças nesse trajeto, na forma com que você hoje anda, na forma com que você hoje caminha na sua vida, à medida em que você entende que você está sendo impulsionado por esse inconsciente, e óbvio, se é inconsciente você não tem consciência, óbvio, né? Então você vai fazendo o que você sempre fez, você vai fazendo aquilo que que não é bom, né? Que você não se sente bem fazendo, mas mesmo assim continua fazendo ou não fazendo, né? Então isso tudo está aí, né? Nesse inconsciente, nesse emaranhado, nesse turbilhão, né? E você vai dando sequência na sua vida do jeito que está, e às vezes e em geral não está bem, né? Então permita-se fazer terapia, permita-se entender isso, permita-se conhecer mais sobre você, e essa é a minha proposta, essa é a minha proposta de trabalho, né? No meu dia a dia eu faço esse trabalho buscando, junto com você e a partir de você, levar conhecimento, autoconhecimento daquilo que obviamente você não está tendo acesso porque está no inconsciente, né? Então, e hoje eu quero falar de um tema, de um assunto absolutamente psicanalítico, né? Freud
que é o pai da psicanálise, que é o que traz o entendimento da psicanálise, ele tem uma frase que ele diz assim: qual a sua responsabilidade na desordem que você causou? Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Porque talvez você esteja aí se queixando, talvez você tenha aí uma grande questão, um grande incômodo. E qual é a sua responsabilidade nisso? Né? Se nós formos falar de quântico, né? do quanto quântico é isso, né? E quântico por quê? Porque nós somos produtores de tudo que a gente faz, energeticamente falando, né? Não tem nada absolutamente, e é absolutamente mesmo, não tem nada que absolutamente eu não seja co-criador. Eu co-crio isso. Eu tenho essa capacidade de co-criar aquilo que vai acontecer comigo, que acontece comigo, que está no meu dia a dia. Então, se a gente for olhar pela psicanálise, se a gente for analisar essa frase do Freud, qual que é a minha responsabilidade nisso que eu tanto reclamo? E eu quis trazer esse tema porque recebi um cliente essa semana que me chamou a atenção a queixa dele, né? Quando você começa o processo comigo, o processo terapêutico comigo, a primeira pergunta que eu vou te fazer: qual é a sua queixa? O que te traz aqui? Né? E ele me disse que ele faz o bem, que ele ajuda todo mundo, mas que tem uma pessoa ou duas que são as responsáveis pela infelicidade dele, que ele precisa resolver isso, né? E claro, né, eu não vou aqui aprofundar a questão dele, porque ele queria que eu resolvesse para ele. Eu não vou resolver nada, eu não resolvo nada. Né? Às vezes o cliente ele chega, e esse cliente foi um que chegou jogando para mim, jogando para o terapeuta, né? E se você faz isso, fique atento aqui ao que eu vou falar, porque tem muito cliente que faz isso, né? Ele chega para você e joga no seu colo: resolve aí para mim, resolve minha vida aí. E a gente não está lá absolutamente para resolver a vida de ninguém. A gente está lá para ajudar, para colaborar, para levar consciência dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu estudei, dentro desse meu trabalho diário. Então eu vou levar para essa pessoa entendimentos com base nessas minhas informações, que nem precisam ser as únicas, e não são. E eu vou levar isso para ele, para que ele se enxergue, para que ele consiga ver ele próprio e entender que não é o outro que faz a infelicidade dele, né? Então não adianta buscar a psicanálise ou qualquer outra técnica para resolver o problema do outro, daquele que está me incomodando, daquele que é a razão da minha infelicidade. A razão da sua infelicidade é você, não é o outro. Nunca foi, nunca será. É você. É você com você, sempre. Sou eu comigo mesmo, é você com você. Não tem ninguém te fazendo mal. Você faz mal para você. Você permite que o outro haja de uma maneira que você se sinta mal. Você dá essa permissão. Porque o dia que você não der mais essa permissão, ninguém mais vai fazer mal para você. Ninguém mais vai ser o responsável pela sua infelicidade. E não adianta, você pode ter aí uma lista de 200 coisas, 200 itens, 200 justificativas para dizer por que você ainda está nessa infelicidade. E eu vou dizer para você que nenhuma delas é válida, nenhuma. Nenhuma mesmo, nenhuma é válida. Porque quando você quiser, você interrompe isso. Você interrompe. Você coloca um ponto final. Seja quem for. Nós não podemos, né? Você que me ouve, você sabe o quanto eu falo sobre isso.
Nós não podemos romper o fluxo natural da vida. O fluxo da vida são os nossos pais, vem a partir dos nossos pais. É a lei da hierarquia, a lei da ordem nas constelações, no que a gente fala nas constelações sistêmicas, né? São as 3 leis, uma delas é a lei da ordem, a lei da hierarquia. Quem vem primeiro traz a força. A minha força enquanto filho vem dos meus pais, meu pai e minha mãe. Não importa quem foram, quem são, quem sejam, quem deixaram de ser. Não importa. A minha força, a minha vida veio através deles. E eu devo essa hierarquia a eles. Então eu tenho que ter essa gratidão a eles. E se eu não tenho, eu interrompo o fluxo da vida. Mas eu tenho que ter gratidão. Eu não tenho que conviver com gente tóxica. E o meu pai, eu posso reconhecer que ele é tóxico, eu posso reconhecer que minha mãe é tóxica. E eu não tenho que conviver com gente tóxica, seja lá quem for. Por isso que eu insisto. Se você está infeliz, você pode ter uma lista de 200 questões, 200 justificativas. Nenhuma será válida. Porque se você convive com esses pais que são tóxicos, você não precisa. Sai dessa casa. Vai buscar outro lugar para morar. Ah, mas eu não consigo. Ah, então o problema é seu. Você está na dependência deles. Qual que é a sua idade? 15 anos? 14 anos? Para estar nessa dependência dos pais? E mesmo com 14 você não pode trabalhar? Você não tem condição de fazer algo, de ganhar o seu próprio dinheiro, de fazer o seu próprio dinheiro e pagar um aluguel? Que seja de um estúdio, de uma kitnet, que seja de um quarto-cozinha, enfim. Né? Claro que tem. Óbvio que tem. Você tem que ter coragem para fazer isso. Né? Talvez o que esteja faltando seja coragem. Coragem de assumir o controle da sua própria vida. Mas aí você fica dizendo que são eles, que são os responsáveis pela sua infelicidade. Porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil você jogar para o outro. É o outro que é o causador da minha infelicidade. E aí você continua não olhando para o que você tem que fazer por você, para a sua vida. Porque só você pode fazer por você. Para de esperar que o outro mude. Pare de esperar que o outro perceba o quanto você é importante. Seja você, perceba você. Dê você a importância a você que você quer, que você entende que você tem. Porque se você ficar esperando pelo outro, o outro não vai. Você vai se frustrar e nessa frustração você carrega um monte de coisas e você vai ficar se frustrando. Porque você está esperando que o outro te reconheça, que o outro te dê valor, né? E vai principalmente ficar reclamando que a sua vida não anda por causa do outro, da outra, dos outros, das outras, né? E não é isso. É ter essa percepção de que você é o responsável pela queixa que você reclama. Por isso disso que você reclama. Você causou de alguma maneira. Você causa de alguma maneira. Se você não olhar para isso de uma forma adulta, se você não olhar para isso de uma forma honesta, você vai culpar o outro. Você vai se colocar como vítima, como coitadinho, como coitadinha. Você vai para essa sofrência, você vai para o vitimismo. Né? E, de novo, você pode ter aí uma lista de 200 justificativas. Uma por uma. Nenhuma é válida. Nenhuma. Nem sei quais são, mas pode ter certeza que nenhuma é válida. Porque se você quiser, você faz o movimento. Mas precisa ter coragem. Precisa buscar coragem. Precisa buscar esse poder pessoal que você tem. Todos nós temos. Todos nós temos. E aí talvez sim, claro, você precise de ajuda. Talvez você precise, talvez não. Né? Na maior parte das vezes, nós precisamos de ajuda.
Ajuda terapêutica, ajuda de alguma maneira para mostrar para nós o norte, né? Para mostrar para nós de que maneira fazer isso, como enxergar isso. E talvez você, tendo essa ajuda, talvez você consiga inclusive enxergar que o outro é muito melhor do que você está vendo, porque esse teu olhar está contaminado. Esse seu olhar para o outro, esse seu olhar para essa ou para essas pessoas está completamente contaminado por uma mágoa, por uma vingança, por um sentimento amargo que você está carregando e que você está completamente contaminado. E você está completamente contaminada. E é isso que você enxerga. Você não consegue enxergar o que está por trás, fora dessa contaminação. Então você vai sempre olhar e vai sempre enxergar de uma maneira pesada, carregada, difícil. Então, precisa limpar esse olhar. Precisa limpar esse sentimento, limpar essa alma, para que você tenha uma visão mais clara da realidade, para que você tenha uma visão mais clara do outro. Quanto tem de impregnação de vingança nesse olhar que você tem? Quanto tem? Quanto tem de mágoa? Né? E eu não estou aqui dizendo que você não possa, de alguma maneira, ter esse sentimento. Não estou dizendo que não. Mas se você tem, de alguma maneira você causou. Então é importante você conseguir entender que você tem, primeiro, que você está nessa contaminação e isso está impedindo você de enxergar a realidade, enxergar de fato como é o outro. Então, primeiro ponto é esse, é você ter essa clareza, né? De quanto você precisa limpar esse vidro, né? Essa condição de olhar o outro. Então, primeiro isso. E segundo, entender que você tem absoluta participação nisso. Que você tem absoluta participação nisso. Que você foi co-criador disso. Ah, mas eu carrego uma mágoa do meu pai, porque lá na infância eu fui abusado, eu fui abusada. Eu era uma criança, como é que eu posso ter culpa? Como é que eu posso ter sido a co-criadora disso? Porque você vive num planeta de ação e reação, você vive num planeta que, se você não acredita, vai ficar difícil, né, para você ter esse entendimento que eu vou dizer agora, essa aceitação. Mas se você entender que nós vivenciamos um processo reencarnatório, fica claro, e já ficou claro, e está totalmente claro. Você precisava passar por isso para os seus entendimentos. E eu não vou entrar aqui porque que você precisava disso, né? Muito provavelmente porque lá atrás, lá na outra vida, foi você quem abusou. E aí você precisa experimentar, experienciar a vivência de ser. Porque lá atrás você foi, né? Você é quem abusou. Então você vai precisar vivenciar isso. Você não lembra, ninguém lembra, e ainda bem que a gente não lembra, né? Porque talvez a gente não dê conta dessas lembranças, né? Então por isso a gente não lembra. E a gente também não vai lembrar na próxima. A gente também não vai lembrar na próxima. Mas pode ter certeza que a próxima será a continuação dessa.
De que maneira você tem tratado a sua vida? De que maneira você tem vivido a sua vida? Então, por isso que eu estou te dizendo, por mais justificativas que você tenha, nenhuma vai ser válida. Porque existe uma razão maior, superior, universal. A inteligência universal jamais vai permitir que você passe por algo que você não precisa. É tão simples, né, entender isso. Quanta inteligência, principalmente hoje em dia, né, com essa coisa virtual, enfim, quanta inteligência não tem, né, nesses sistemas, quanta coisa a gente não faz em fração de milésimos de segundos por conta de toda essa inteligência desses aparelhos. Isso é criado pelo ser humano. O ser humano cria isso e depois as máquinas replicam e fazem. Isso é uma inteligência universal. Você acha que essa inteligência universal que propõe todo esse contexto de inteligência artificial, virtual que nós vivemos, você acha que eles têm alguma desorganização lá em cima, nesse outro plano? Você acha mesmo? Esse plano espiritual, esse universo, ele é absolutamente, infinitamente inteligente. E ele não vai permitir que você passe por algo que você não precise. Você precisa vivenciar. Você precisa passar pela experiência. Quanto mais cedo a gente se dá conta de tudo isso, mais a gente sai do vitimismo, mais a gente sai da sofrência, da mágoa, do outro, porque o outro. Para com o outro, é você. É você com você, será sempre você com você. Não é o outro, é você. Qual a responsabilidade, qual a sua responsabilidade nisso que você se queixa, né? Então entenda isso, procure entender isso. Se permita passar, participar, fazer um processo terapêutico. Pode ser qualquer um. Eu falo de psicanálise, eu falo de inconsciente, eu falo disso que a gente carrega, né? Mas você pode fazer algum outro que vá também te ajudar. Mas entenda que qualquer processo que vá afirmar para você de que sim, é o outro, vamos fazer algo com o outro, você vai estar errando. Você vai estar co-criando algo para lá na frente você receber de volta. Lei de ação e reação, lei do retorno. Não adianta você devolver para alguém algo que alguém te fez, achando que você está empatando o jogo, porque você está criando na versão indiana, na versão oriental, você está criando karma, você está criando problema, que em algum momento você vai ter que dar conta dele, porque é sua cocriação. Eu fico à sua disposição, se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser conversar mais sobre isso, você entra em contato comigo, né? Entra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Esse programa daqui a pouco vai estar lá, todos os outros que eu já fiz aqui na Mundial estão lá. Lá fica o tempo inteiro aparecendo meu número de celular, se você puder anote aí, 98670-6310. Eu estou em São Paulo, na Zona Norte, pertinho do metrô Tucuruvi. DDD 11 98670-6310, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra lá no canal do YouTube, lá tem tudo, você consegue falar comigo. Tenho o Facebook, Sidney Rosa Terapeuta, e tenho também Instagram, Sidney Rosa Terapeuta. 2 da manhã, domingão que vem eu estou aqui. Até lá.